Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Elton Oliveira por aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal Jesus Mais. É isso aí, pessoal. Tô feliz que você está aí do outro lado para mais um vídeo, para mais uma palavra. Eu tenho certeza que nós vamos juntos crescer um pouquinho mais através dessa mensagem de hoje aqui, tá bom? Fica comigo porque nós vamos aprender alguns ensinamentos, algumas lições, algumas qualidades da vida de Jesus que nós temos que aplicar na nossa vida também, tá bom? Vamos lá, porque esse vídeo está muito especial. Pessoal, e para isso, eu queria usar aqui um texto do apóstolo Paulo, que está lá em Filipenses, capítulo 2, verso número 5. Diz assim, ó: seja a mesma atitude de vocês com a de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tá bom? Primeira coisa que eu queria compartilhar com você aqui nesse vídeo é o seguinte: Jesus nos ensina a abrir mão. Paulo aqui está escrevendo e falando, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, ele não se apegou a ser Deus, mas não se considerou ser igual a Deus, mas decidiu esvaziar-se, tá bom? E se tornar a ser homem. Ou seja, pessoal, Jesus estava no céu. Você consegue imaginar isso comigo? Imagina a cena. Jesus no céu e ele decidiu abrir mão do céu para estar conosco aqui na terra e se tornar o caminho para que nós pudéssemos ter a nossa salvação. Se tornar a vida para que nós pudéssemos ser a vida. Ser a verdade em um mundo onde não existe verdade absoluta, a não ser Cristo. Ele decidiu vir ser a nossa verdade. O que eu queria te dizer através desse vídeo, através desse tópico aqui? Aprenda a abrir mão de coisas por Jesus. O que acontece é que muitas vezes nós vivemos um evangelho acostumado a direcionar a nossa vida, a sempre querermos receber de Deus. É comum nós dizermos que vamos para a igreja receber algo. Hoje em dia, infelizmente, pessoal, a nossa visão tem sido: eu quero receber. Eu quero receber, eu quero ser abençoado, eu quero a minha bênção. Tá bom? Mas eu quero que você entenda que o nosso Senhor Jesus, o centro do nosso cristianismo, o centro do evangelho, ele nos ensina a não somente receber, mas se entregar, sabe? Se entregar, se doar por pessoas. Jesus, ele abriu mão do céu por nós. E nós temos que aprender a abrir mão de coisas para termos tempo para Deus. Hoje em dia nós vivemos uma época onde nós não temos tempo para Deus. Por quê? Porque nossa agenda está cheia. E a gente não quer tirar algo da nossa agenda para colocar tempo com Deus. E olha só, Deus abriu mão do céu para estar conosco, e nós não queremos abrir mão da terra para estar com Ele, para ter um momento com Ele. Então eu queria te dizer nesse vídeo: aprenda com Jesus a abrir mão de coisas por Ele. Jesus abriu mão do céu por você, e nós temos que abrir mão de coisas por Ele. Talvez seja um emprego, talvez seja de amizades, talvez seja de tempo mesmo, sabe? Renunciar a algumas coisas, deixar de fazer algo para estar com Jesus. Eu costumo dizer, pessoal, que o difícil muitas vezes não é nem estar com Deus. O difícil é você renunciar a algo para poder estar com Deus. Porque a gente acorda de manhã cheio de atribuições, cheio de correria para fazer. É casa, é filho, é esposa, é isso, é aquilo, é trabalho, faculdade, estudos, é brincadeira, é jogos, é série, é novela. E nós estamos no nosso dia cheio. Nós não conseguimos tirar nada para poder colocar Deus no lugar. Nós não renunciamos nada por Deus, sabe? E nós vivemos uma época onde a moda é tão na correria, né? Mas que você possa entender algo nesse vídeo. Aprenda a renunciar algo por Deus, para ter mais de Jesus. Fala assim: não, hoje eu não vou, um exemplo, o meu futebol, porque eu vou tirar um momento aqui de oração. Não, hoje eu não vou assistir minha série não, porque eu vou ficar aqui lendo a Bíblia. Já imaginou que legal, que top? Como é que Jesus não olharia para nós? Poxa, eu abri mão por ele e ele está abrindo mão de coisas por mim. Não, hoje, pessoal, hoje é sexta-feira, mas eu não vou para aquele cinema com minha galera, não. Com os meus amigos, não. Hoje eu vou tirar essa sexta-feira para poder estudar a palavra, para ir para o culto, para ir para uma vigília. Eu vou tirar esse meu tempo para Deus, sabe? Isso é abrir mão, isso é renunciar. Jesus abriu mão do céu. Não tem nem nada. Eu poderia até buscar aqui algo, sabe, para se comparar. O que eu posso comparar ao céu? Nada, sabe?
O lugar mais glorioso aqui da terra não chega nem perto daquilo que ele abriu mão, que era o do céu, ser adorado por anjos, sabe? E ele abriu mão disso por nós. Então, Jesus nos ensina a abrir mão. Segunda coisa que eu aprendo com Jesus. Jesus nos ensina a nos esforçar por Deus. Quando Jesus veio aqui para a terra, você conhece de Bíblia, você sabe, já leu Mateus, Marcos ou Lucas, ou talvez já assistiu aquele filme Jesus Nazareno, né? Nós costumamos assistir no Natal ou na época da Páscoa. Jesus, ele se esforçou por Deus. Ele, além de abrir mão do céu, ele trabalhou aqui na terra. Ou seja, ele se dispôs a servir a Jesus, servir a Deus, né? A ensinar pessoas, a cuidar de pessoas, a trabalhar mesmo de fato aqui na terra. Andar de um lado para o outro pregando a palavra, levando a palavra. O que eu aprendo com isso? Nós também temos que nos esforçar pelo reino. O que acontece é que muitas vezes, pessoal, hoje em dia nós vemos um evangelho muito raso, sabe? No qual nós não queremos nos esforçar. Se tiver que sair no sol, nós não vamos. Se tiver que acordar cedo, não vou. Se tiver que dormir tarde, não vou. Se tiver que passar calor, não vou. Se tiver que passar frio, não vou. Então não vamos fazer nada. É interessante, né? Porque a gente está cheio de desculpa para não se esforçar por Deus. Não, eu não vou me esforçar. Se for para me ir para a igreja naquele calor, eu não vou não. Aí você convida o irmão para ir, vamos para o culto. Que hora é o culto? Não, 3 horas. Nesse sol, eu vou nada. Medimos esforços para estar diante de Deus. É assim ou não é? Fala a verdade você do outro lado. Aí não, vamos fazer um culto. Vai ser de 8 às 10. Vou me esforçar para estar na igreja, para servir as pessoas ali. Não vai, porque é muito cedo, 8 horas da manhã. Aí você coloca 9, não, 9 horas já está muito tarde, porque eu tenho que fazer almoço às 11. Então, olha só, a gente não se esforça mais para fazer algo por Deus. Nós não queremos mais servir a Deus como Jesus servia. Irmão, Jesus caminhava quilômetros de caminhada, quilômetros e quilômetros de caminhada. Jesus acordava cedo para ir orar. Jesus passava madrugadas orando. Jesus se empenhava em buscar a Deus. Detalhe, ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Mas nesse 100% homem dele, que ele se dedicava, se esforçava para estar com Deus. Eu quero que você entenda que para estar com Deus é necessário abrir mão e esforço. Sim, você tem que se esforçar para ler a Bíblia, tem que se esforçar para orar, você tem que se esforçar para poder estar na igreja em comunhão com os irmãos, você tem que se esforçar para deixar muitas vezes a correria do dia a dia e se dedicar a Deus. O que acontece é que a gente se esforça por tudo, menos para ter intimidade com Deus. A gente se esforça para ganhar mais, a gente se esforça para se formar na faculdade, a gente se esforça para passar no concurso, a gente se esforça para conquistar tal coisa. Eu não estou dizendo que isso seja errado, não, ei, olhe para cá. Eu sei que nós temos que nos esforçar por isso, eu quero que você se esforce por tudo isso sim, mas eu quero que você também se esforce para conhecer a Deus. Pague o preço que for, se tiver que viajar para ouvir uma palestra, para ouvir um pregador, se tiver que gastar horas no YouTube maratonando estudos bíblicos, ou quem sabe passar horas lendo a Bíblia para conseguir ler a Bíblia toda, mas que você faça, que você se esforce para conseguir conhecer a Jesus, tá bom? Jesus, ele abriu mão do céu por nós. Jesus se esforçou para estar aqui em comunhão com Deus e para trabalhar por Deus. Nós possamos tomar essas atitudes também, de se esforçar também para estar com Deus. E outro ponto que eu queria falar, e aqui eu encerro. Jesus nos ensina a amar a todos. Aqui eu fico pensando aqui, qual desses é mais difícil? Renunciar, se esforçar ou amar? Digita aqui embaixo, comente aqui. Qual que você acha mais difícil? Se esvaziar, se abrir mão, se esforçar ou amar? Porque olha só, o nosso Jesus, ele abriu mão do céu. O nosso Jesus se esforçou aqui na terra para trabalhar por Deus. E o nosso Jesus, ele amava a todos. Detalhe, ele não amava somente quem o amava. Ele amava a todos. Ele amou os seus inimigos. Ele amou aqueles que bateram nele. Ele amou aqueles que ouviam ele. Ele amou aqueles que estavam ali somente para falar mal dele, para perseguir a ele. Ele nos ensinou a amar. Como tem sido o seu amor para com as pessoas? Eita, agora eu te apertei, né? Eita, ferro. Mas vale a pena. Reflita aí. Jesus amou a todos. Jesus não amou somente os coleguinhas, somente os 12. Jesus não amou somente Pedro, Tiago e João, que são os dos ciclos mais íntimos. Jesus não amou somente João, que era o mais próximo dele ali, que ele tinha mais intimidade. Não. Ele amou a todos. Ele amou os judeus, ele amou os fariseus, os saduceus, os escribas, os herodianos. Ele amou a todos. Ele amava a todos. Ele se dedicava por todos, pelas prostitutas, pelos cobradores de impostos. Ou seja, Jesus amava, se importava com todos, sabe? E ele queria um contato com todos.
que você possa aprender isso aqui nesse momento. Ame as pessoas. Por mais que ela não faça aquilo que você goste, mas ame elas, sabe? Deseje o bem para elas, ore por elas, interceda por elas para que elas possam ser transformadas, não somente por aquele seu amigo, pelos seus parentes. Infelizmente, muitas vezes nós caímos no erro de orar somente por quem nós amamos, de orar somente por pessoas mais próximas e não sentir a dor do próximo que realmente está necessitado. Quando Jesus foi questionado quem era o próximo não foi da sua família que ele falou. O próximo ele coloca naquela parábola do bom samaritano como aquele que precisa de ajuda. Então, ame o seu próximo. Se tiver alguém perto de você, independente de ser parente ou não, se ser colega ou não, ajude-o, sabe? Socorra-o, porque ele precisa de ajuda, então nós temos que amar as pessoas. Então, eu queria te dizer, Jesus abriu mão, Jesus se esforçou e Jesus amou. Decida na sua vida abrir mão por Jesus, se esforçar por Jesus e amar como Jesus amou. Claro que são coisas difíceis de se fazer, mas nós temos uma ajuda. Jesus é o nosso amigo que quer nos ajudar, tá bom? Que você possa aprender essas lições e buscar aplicá-las na sua vida dia após dia. Comente aqui, o que você achou dessas lições? Abrir mão, se esforçar e amar, tá bom? Se tem alguma que te chamou mais atenção, eu queria responder você. Curta esse vídeo para que o YouTube entenda e mande para mais e mais pessoas, tá bom? E me ajude aí também, pessoal, compartilhando com seus amigos, com seus vizinhos, com seu parente. Tenho certeza que vidas podem ser alcançadas e talvez tocadas com essa palavra aqui que você ouviu hoje, tá bom? Deus abençoe sua casa, sua família aí. Não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.